Olá, Ana, boa tarde. Pauli, boa tarde. Olá, Amanda. Boa tarde, gente. Dora, boa tarde. Olá. Bom, gente, o pessoal tá aqui entrando, né? Aguardar um pouquinho. Lari, Dora. Ai, que delícia vocês aqui. Bom, pessoal, hoje, né, nessa live nós vamos conversar sobre autoestima feminina. É uma live muito especial. Nós vamos ter aqui a Caroline Loures, que ela é fotógrafa, especialista em fotografia feminina. Ela faz um trabalho lindo e ela vai contar para vocês aqui, tá bom? Vai ser um papo muito gostoso. Deixa eu aguardar aqui Carol, acho que já entrou. Carol, me envia aqui uma solicitação. Aqui a Carol entrar. Que Carlos entrou também. Olá, Carlos. Olá! Tudo bem? Boa Ei, gente, boa tarde! tarde. Ó, acabei de mandar pelo aviãozinho a live para um monte de gente. Então façam isso Ah, também, sim. mandem para as amigas aí. Tem um aviãozinho aqui do lado dos comentários. Então vocês já apertem aí e mandem para quem vocês acham que pode gostar Verdade, dessa para live acompanhar hoje. com a gente, né? Eu acabei de fazer isso aqui enquanto você ia me chamando. Aqui, ó, a live já Ah, tá dando muito previsões bom. astrológicas aqui, ó, É super mesmo? sincrônico. Ah, Vênus está ficando retrógrado hoje, vai ser bem importante esse olhar para nós. Olha só oh, que que legal. maravilha! Ai, que Estamos delícia! falando sobre isso no momento certo. Obrigada, Lari. E Carol, seja bem-vinda. Muito obrigada Obrigada. por aceitar esse convite. Você sabe o quanto que eu sou fã do seu trabalho e eu tenho certeza que quem aqui ainda não conhece o seu trabalho vai ficar muito encantada. E a gente Ai, falar de um Camila, eu tema que tão agradeço importante, pelo né? convite, eu fiquei muito honrada, né? Você sabe o quanto eu gosto desse tema e também admiro muito seu trabalho, né? Eu acho que vai muito em encontro o nosso trabalho, ele conversa muito, né, dentro desse tema. Então, eu fiquei muito honrada de ter sido escolhida por você para falar desse tema aqui. Oh, gente, que delícia! Então vamos lá, né? Vamos falar aqui nessa uma hora sobre autoestima feminina. E antes, Carol, da gente começar a explorar esse tema, eu gostaria só de contextualizar, né? Por que Uhum. tive o insight de abordar o tema autoestima aqui no Instagram e até mesmo definir o que é autoestima, né? Nós vamos abordar a partir de qual concepção, né? Eu acho que isso vai direcionar a nossa conversa. Então, gente, o que eu observei? Até compartilhei isso com a Carol. Nos últimos tempos, muitas mulheres têm buscado atendimento psicológico, constelação familiar, com queixas que muitas vezes estão relacionadas à baixa autoestima, certo? Então, isso me chamou muita atenção. Então, eu vi a necessidade de explorar o tema, né? A gente trazer isso para poder conversar e trazer mais conhecimento. Então, tá, o que de fato é autoestima e como que a alta ou a baixa autoestima vão afetar o nosso dia a dia, ok? Uhum. Carol, antes você quer só se apresentar para o pessoal, para a gente trazer aí mais conceitos Vamos, de autoestima? vamos. Bom, eu sou a Alex que Carol, entrou. sou fotógrafa, me especializei em fotografia feminina. E quando eu decidi escolher esse nicho, né, que era as mulheres, eu decidi porque eu fotografava gestantes, eu era da área da família, e eu me identificava muito quando eu fotografava as gestantes, né? A minha conexão com as mulheres era uma coisa muito legal, porque eu sentia a energia mudando depois de um ensaio. Né? Era diferente quando eu fotografava a família inteira, ou quando eu fazia alguma coisa corporativa, não tinha essa mesma força. Então, ao fotografar as gestantes e ver como elas se sentiam melhores, porque tem né, o conjunto de hormônios agindo ali, então nem sempre elas conseguem se olhar com muito, né, com muita, né, compaixão e falar, nossa, eu tô bonita desse jeito, porque tem muitas transformações, né? E depois de um ensaio, Uhum. eu via várias gestantes chorando e se emocionando e realmente se sentindo é, bonitas, né? Que elas não estavam conseguindo se ver dessa forma
no espelho. E aí, quando eu vi o mercado feminino acontecendo e crescendo, eu falei, gente, que lindo isso, porque todas as mulheres têm um pouco dessa forma de se olhar e às vezes não gostar, na hora que olha no espelho, tá sempre focado ali no que não gosta, né? A gente sempre bate o olho direto no que incomoda, né? Então eu pensei que isso iria de encontro e realmente foi. Então foi muito especial começar a trabalhar com mulheres e o que eu imaginava que aconteceria, aconteceu de fato. Eu vejo que a foto ela traz muitas transformações, né? Eu vi que trabalhar além da memória e chegar no estético, além do estético também, né? E chegar na parte autêntica da mulher, isso faz com que a energia dela mude. Né? O mundo dos padrões faz com que a gente fique muito focado no que a gente vê. E não é isso, a gente tem que sentir, né? Então, essa parte de sentir, ela é muito importante. Então, no ensaio, eu trabalho o movimento, eu trabalho a forma que a pessoa mexe no cabelo, a forma que a pessoa me olha, sabe? A forma que... É o autêntico dela, sabe? Embora a parte estética, né? A gente trabalha a parte estética depois no Photoshop, tanto da foto quanto do corpo. Qual que é o objetivo disso? Fazer com que a mulher ela atravesse essa parte, sabe? Essa parte do olhar lindo, e cara. ela comece a sentir, realmente olhar para ela mesma com mais generosidade e se aceitar mais de como ela é, porque a gente não é só isso aqui, não é. A gente está Exatamente. muito além. Só que se a gente não gosta e a gente não aceita o que a gente é, como casa, corpo, a gente não consegue ultrapassar, né? A gente fica preso nisso aqui e a gente não consegue se conectar com a nossa autenticidade. Então, eu tenho uma missão, né, com a minha fotografia, de fazer com que as mulheres se conectem com essa essência através da fotografia, ao se verem de uma forma diferente, né? Ou seja, de um olhar diferente, enfim, né? A gente tem o resultado final e cada uma se conecta de uma forma diferente, né? Eu vou dar até um exemplo, antes da gente entrar nesse tema autoestima, mas que eu tive uma cliente, a Renata, eu não sei se ela pode, de repente, estar até por aí, ela é massoterapeuta, e ela trabalha com essa parte energética, dos chakras. E assim, foi muito legal o feedback que ela me deu depois do ensaio, porque ela falou assim, Carol, eu tava com muito medo de tomar decisões. E o ensaio mexeu com o meu chakra básico, que é o chakra da coragem, que é o chakra da materialização, né? De fazer a gente agir, fazer as coisas acontecerem, de ter coragem para poder dar o próximo passo. Né? E aquilo mexeu muito comigo, porque eu falei, gente, o quanto isso é legal. Claro que o dela foi o chakra básico, mas porque o dela estava em desequilíbrio, mas talvez o outro pode ser o cardíaco, pode ser o frontal, enfim, cada mulher vai ter uma coisa que pode ser trabalhada, né, através da autoestima. Quando a autoestima... Carol, peraí, travou aqui para mim. Como que tá aí, gente? Travou você, para mim. Travou? Como que tá vendo? aí, gente? Dá só um feedback. Voltou? A Carol, amo vermelho, aí quero. Hoje eu acordei, assim, me olhei, eu falei, ai, gente, acho que tá precisando de uma cor. A gente vai falar de autoestima. Vou colocar uma corzinha. Aí Lili gente, travou. voltou aqui. Agora, Carol, Lili. você tá... Voltou? Tô Ótimo. te ouvindo, Camila, você tá me ouvindo? Tô ouvindo também. E Carol colocou aqui travado. Ai, gente. Doralice voltou. Tá. Ixi, tá. E a Amanda colocou Carol travando. Deixa eu trazer o modem mais pra perto de mim aqui, peraí. Tá, vamos lá. Gente, lindo, né? Ouvir a Carol falando do trabalho dela e esses feedbacks que ela recebe. Vou até pedir, Carol, no decorrer da nossa conversa, você traz pra gente aí mais alguns exemplos, porque isso é muito gostoso, a gente vê a transformação na prática. E muitas vezes são com atitudes simples. Quando Carol fala, né, dessa mudança, e nós vamos ver, você falou a questão da tomada de decisão. Como que essa cliente, depois ela te falou, nossa, agora eu estou mais segura para tomar decisões. E a gente vai ver que a autoestima, quando ela está alta, nós sentimos mais segurança para isso.
Porque só aproveitando então um gancho, Carol, nós vamos falar de autoestima a partir de que conceito? Né? Vamos entender aqui a autoestima como a forma como a gente se vê. O quanto que eu me amo, o quanto que eu me valorizo, o quanto que eu confio que eu sou capaz, né, que eu posso, o quanto eu confio no meu potencial. Isso é autoestima. É uma autoavaliação subjetiva que nós fazemos, né, de nós mesmos. E aí, essa confiança no nosso potencial, quando está uma confiança elevada, nós temos uma autoestima alta. Quando essa confiança está baixa, autoestima baixa. Tudo é autoestima, só que ela pode estar elevada ou não, certo? A autoestima alta, gente, é como se fosse uma autoaprovação. Então, eu me sinto competente, eu sinto que eu tenho valor, eu sinto que eu posso. E o que é interessante quando nós falamos de autoestima alta? Eu tenho essa percepção, essa visão, mas ao mesmo tempo eu consigo enxergar que eu tenho várias oportunidades de melhoria, certo? Eu não vejo apenas que eu sou muito competente, eu não vejo apenas os meus talentos. Eu vejo tudo isso e eu reconheço que eu também preciso melhorar em outras coisas. E justamente por reconhecer como eu sou capaz, eu tenho que mais condições de identificar onde eu posso melhorar e fazer. E ter a coragem de enfrentar e de buscar, né, diferentes alternativas para viver melhor. Aí quando a gente já fala da autoestima baixa, o que geralmente acontece? Quais são os sintomas que a gente identifica? É uma avaliação depreciativa de nós mesmos, certo? E aí quando essa minha autoestima ela está baixa, eu não me sinto capaz, muitas vezes, de ir atrás dos meus sonhos, de conquistar alguns objetivos, eu não me valorizo. O que acontece? Eu fico muito preocupada com o olhar do outro. Então, como eu estou tão preocupada, é como se o outro estivesse me julgando constantemente. Aí a pessoa se retrai, né? Ela fica mais tímida. Nos ambientes, ela geralmente não gosta de expor a sua opinião, porque logo pensa, poxa, o que vão falar de mim? Muitas vezes, essa sensação e essa autopercepção, ela é determinista. Então, por exemplo, eu sou, né? Eu sou tal Isso, coisa. Carol. Eu sou. Então, esse determinismo faz com que ela ache que aquilo ali não pode ser mudado, né? Independente do que for, como Camila disse, não é só o físico, né? É também a capacidade de interagir com, né, outras capacidades que a gente tem de, enfim, resolução de conflitos e relacionamentos, né? Exatamente, que você trouxe, Carol, é fantástico porque é esse padrão de pensamento, que geralmente são pensamentos pessimistas. Eu não tenho sorte, eu não consigo fazer isso, não vai dar certo, eu não sou capaz, como se isso fosse estático, eu não pudesse mudar. Eu não estou satisfeita comigo e vai além da minha aparência. Por quê? Está relacionada a uma crença em relação à minha capacidade. E crença nós vamos entender aqui que é tudo que nós acreditamos. E que isso é formado ao longo da nossa história, certo? E por que, gente, então falar de autoestima e por que é tão importante? Essa autoavaliação que nós fazemos de nós mesmos vai o que? Interferir no nosso dia a dia. Na forma como a gente lida com a vida, como a gente enfrenta as dificuldades. Então a autoestima, ela acaba sendo o quê? Um indicador de saúde mental. Se ela está baixa, isso vai afetar as minhas relações afetivas, as minhas relações sociais, o meu bem-estar psicológico. Por isso é tão importante a gente cuidar da autoestima. E que é isso que Carol trouxe, vai além da aparência. Bom, já falei muito, Carol. Vou passar aqui a palavra para você. Imagino como que você vê isso e no dia a dia? Eu imagino a autoestima, imagina uma pizza, sabe? Eu imagino várias fatias e cada fatia representa uma coisa. Então, essa primeira parte da fatia, ela representa a autoaceitação, né? Que aí tem a ver também com o estético, tá? Então, isso é uma das fatias. A outra tem a ver com a forma que você enxerga, como você vai solucionar os seus problemas. Então, por exemplo, eu sou autoconfiante quando eu me deparo com alguns problemas que eu preciso resolver. Eu sei que eu consigo resolver aquilo, ou se eu não sei resolver, eu sei a quem recorrer. Então, saber que você tem
né, ou a quem recorrer ou saber como fazer alguma coisa. Então, essa autoconfiança de poder fazer alguma coisa. A competência social, né, de saber viver as experiências com equilíbrio, né, as experiências da vida. E as das relações também, as relações sociais, né? Como que você tem um equilíbrio, se você tem um equilíbrio positivo quando você se relaciona com as pessoas, né? Como que é o grau de relação, de positividade entre você e as pessoas da sua família, seus amigos. Então, eu enxergo que cada fatia, cada um desses temas abrange uma dessas fatias. Então, por isso que é importante a gente não focar a autoestima só em uma delas, porque às vezes sua autoestima ela tá baixa em função de uma dessas fatias só. E as outras estão muito bem trabalhadas, ou talvez uma só tá né? Ou talvez as outras três estão precisando ser trabalhadas e uma tá muito bem, e você tá achando que é só por causa do estético, né? Eu já fotografei mulheres perfeitas esteticamente, lindas assim, e elas tinham autoestima baixa, de não estarem confortáveis do jeito que elas estão, então sempre querendo melhorar. Claro que isso é da mulher também, né, gente? A gente não pode tirar isso de questão, porque nós estamos sempre querendo melhorar um pouquinho, né? Até por causa das oscilações hormonais que a gente tem durante o mês. Sim, então vai ter um dia do mês aí que a gente vai estar, né, querendo colocar um batom vermelho para poder melhorar a autoestima. Então faz parte da mulher. Né? Eu me conheço e eu sei que hoje eu não tô legal, eu preciso de algo para me sentir melhor, por que não? Isso é se conhecer. Eu trouxe até aqui para perto, eu falei, gente, se eu tiver oportunidade eu vou recomendar, que é o livro Lua Vermelha, que é um livro que fala sobre o nosso ciclo menstrual, e ele fala as 4 fases, das 4 energias que a gente carrega durante o ciclo menstrual. E é muito legal a gente entender essas fases, porque a gente oscila sim, né? O mundo da sociedade, do jeito que ela é formada hoje, ela exige da gente muito ser uma só. Então, a Carol é isso, a Carol é isso. E não, a Carol é 4. Durante o mês, a gente vai oscilando e a gente tem que aceitar essas oscilações e respeitar que às vezes a gente vai estar mais para baixo mesmo, que às vezes a gente vai estar mais animada, mais querendo criar, né, tendo mais insights e ideias, mas vai passar uma semana, a gente não vai querer colocar nada em prática, mas que a gente precisa guardar aquilo ali para o momento que essa força voltar de novo. Então, nós somos cíclicas. Então, esse livro aqui, ó, é muito legal. Lua Vermelha. Dei print aí, ó. E gente. olhando aqui, eu vi que a Nath fez uma pergunta. A Nath, isso. Existe um limite para a autoestima? Até onde ela é saudável? Como agir quando os terceiros se incomodam com a nossa autoestima? Boa pergunta. Camila, vou deixar para a psicóloga responder. Então, sim, tem limite, tá? E até vou deixar mais para o finalzinho da live, passar para vocês uma escala de autoestima, que é uma escala cientificamente comprovada. É muito legal a gente fazer, porque a nossa autoestima ela pode sim oscilar. Então, por meio da escala, a gente já vê, olha, a autoestima ela está alta, ela está baixa, ela está mediana. Tá bom? Então, já é uma ferramenta que ajuda no processo de autoconhecimento. Em relação ao terceiro, aí a gente precisa se questionar um pouquinho, tá? A minha autoestima está afetando o terceiro? Ou, até, Nath, coloca aí pra gente em que sentido você perguntou isso, né? A minha autoestima está afetando o outro. Porque aqui me ocorre o seguinte, será que eu estou preocupada com essa visão do outro? Porque o foco tem que ser como que eu estou me sentindo. Ok? Mas coloca aqui pra gente, em qual sentido você fez essa pergunta do olhar do outro em relação à autoestima? Vamos aguardar aqui o retorno da Nath. E assim, a Nath respondeu, porque tem pessoas que se sentem inferiores com esse sentimento. Sim. A outra pessoa tem autoestima alta. Oi, desculpa, Carol. Não, Carol, só tava lendo mesmo, com essa nossa posição, tá. Ela completa. Ok, Nath. Então, quando a autoestima ela está baixa, isso acontece. A pessoa se sente sim inferior ao outro. Sempre, gente, eu vou estar ali, ó, eu não sou capaz, eu vou me sentir mal, eu vou estar sempre me depreciando. Então, o outro ele vai ser melhor, em todos os sentidos.
né? Quando eu me comparo, eu vou ver o outro melhor do que eu. E aí, qual o cuidado que a gente precisa ter? Comparação. Eu sempre falo isso, né? Nós somos seres humanos diferentes. E por que somos diferentes? Porque nós temos histórias de vida diferentes. Como que eu vou comparar? Eu vivi algo que a Carol não viveu. Ela viveu algo também que eu não vivi. Como que eu vou me comparar a ela? Não dá. A comparação é sempre muito perigosa. Quando a E gente muito compara, cruel isso também, né? muito cruel. Quando a gente se compara, isso gera o quê? Sofrimento. Não É. comparamos o que é diferente. Nós podemos nos inspirar. Quando eu vejo a trajetória da Carol, tanta coisa bacana que ela está fazendo, poxa, isso me inspira. E aí, se a minha autoestima está alta, eu sei que eu sou capaz, eu posso, opa, a partir do que ela me inspirou, quais são os meus projetos? Né? E eu reconheço as coisas que eu preciso melhorar também, mas eu me sinto capaz, eu confio no meu potencial, então eu vou lá e eu E é sigo. uma Não que essa caminhada vai ser inspiração, não é simples. uma É, comparação e nem uma cópia exata. também, né, Camila? É. O movimento acontece de outra forma, Isso. sem se Porque depreciar, todos né? nós, né, temos inúmeros dons, inúmeros talentos, a gente precisa aproveitar isso, né, usufruir disso. Ok. Nath, tá Por ok? isso que se Pois não. conectar é tão importante, né? Camila fez um vídeo essa semana no IGTV sobre meditação. Depois vocês Ah, assistam lá. sim, é. E ela fala sobre o mindfulness, né? Quando você fez um curso sobre meditação. E é tão Meditação. importante essa conexão que a gente faz com a gente para entender qual é o nosso caminho. Eu estou fazendo isso por mim ou pelo outro, Ou pelo né? outro, Então, assim, a exatamente. escolha de ser determinada coisa ou escolher determinada profissão ou ser fisicamente de uma forma é minha ou é do outro, né? Porque quando é do outro, às vezes a gente vai ser impossível a gente chegar lá, né? E Igual eu não tava vai conversando gerar com. satisfação, Não vai, porque porque não é vai gerar meu. frustração, É, né? A gente estava exatamente. conversando essa semana, eu postei na semana passada algumas coisas sobre autoestima relacionada a emagrecimento. Eu estava lendo um Aham. livro sobre técnicas da TCC para Sim. TCC é a teoria, a terapia comportamental e comportamental. Então esse livro ele traz vários exercícios para perda de peso, para você entrar numa disciplina alimentar de exercício, enfim, é para a vida inteira, assim. Na verdade, acaba É abrangendo muito muitas bom. coisas. É. E aí, eu conversando com uma amiga, eu falei com ela, eu falei, olha, se eu quiser ter o corpo da Gabriela Pugliese, eu vou me frustrar o resto da vida. A Gabriela estava até em alta, né, no tema. Porque ela é magra, ela é longilínea, e eu sou pequena. Eu sou minhãozinha, não dá para eu poder querer ser magra e longilínea. Isso nunca vai acontecer comigo, por mais que eu me esforce, que eu tente. Só que se eu quiser ser o meu melhor, né? Eu me olho, eu falo, eu quero ser mais Uhum. durinha, eu quero ficar um pouquinho mais fortinha, eu quero perder, né, um pouquinho daqui, eu estou lidando comigo, é eu comigo mesma, né? Isso. Então essa mudança de não se comparar com o outro, mas com você mesma e buscar sempre a sua melhor versão, isso é o mais É se importante, né? gostar. Né? É, Aí a gente está falando de autoestima e autoestima elevada, porque eu estou me cuidando. A partir de qual referência? Eu. eu O mesma. que é E você acha melhor que é para mim? possível, quem tem autoestima baixa, enxergar com clareza isso que a gente está falando? Beleza, eu tô com autoestima baixa. Como que eu vou me olhar e vou buscar o meu melhor? Isso é fácil, assim? Uhum. Como que É é uma um pessoa com baixa autoestima processo. lida com isso? Uhum. A pessoa que está com baixa autoestima, ela tem dificuldade de enxergar tudo isso, né? Uhum. E muitas vezes, por quê, gente? Porque não se conhece. Então, precisa passar por um processo. E qual que seria o primeiro passo? Investir em autoconhecimento. Quem que eu sou? Uhum. Né? O que que eu gosto? Eu sou o modelo, o padrão que a sociedade coloca ou não? Né? Onde eu me encaixo aí? Né? O que que eu gosto, o que eu E não é gosto, o importante que a eu gente sou até capaz? falar também que o padrão, não é que o padrão é ruim, sabe? Porque o padrão, às vezes, é padrão porque realmente muitas pessoas estão dentro de uma, né, de uma forma, e, enfim, né? Existe um padrão porque existem muitas pessoas dentro daquela forma. Só que a gente tem que entender que quando a gente busca esse padrão pra gente e tenta se encaixar numa coisa que não é nossa, aí que tá o Isso. problema. Uhum. Porque também eu ouvi, mas você quer ficar magra porque você quer entrar dentro do padrão. Não. Nem todo mundo que tá num padrão, o padrão não é ruim. Não é porque essa pessoa é magra que ela, ai, nossa, ela é padrão, então ela tá errada.
A gente tem que também separar isso muito bem para não colocar o padrão numa coisa ruim, né? A gente sempre colocar o padrão como uma coisa ruim a ser comparada, né? A ser acessada por nós, sempre avaliando a gente com o padrão, né? Essa comparação essa divisão é Trazer importante um fazer também. padrão, né? Qual que é o meu padrão? Qual que é a minha referência? De me sentir bem, de estar satisfeita comigo, não é mesmo? Das minhas capacidades ali, do que eu posso e do que eu quero fazer, qual que é o meu padrão? Qual que é a minha melhor versão? Aí, Nath mandou mais uma pergunta aqui, ó. E que Nath colocou. Quando a gente se depara com amigos e familiares com essa situação de não ter autoestima, no caso, ter baixa autoestima, né? A gente deve aconselhar a pessoa a procurar ajuda profissional ou apenas buscar leituras, Camila? Bom, Nath, aí vai da pessoa, certo? Vamos pensar que essa pessoa que é um familiar, de repente, está com baixa autoestima, você identificou isso. Tem que ver a abertura da pessoa. Se ela tiver uma abertura para buscar, assim, um tratamento, um profissional, claro que dê essa dica, mas vai depender do outro, né? Vai depender do tempo do outro. Às vezes não dá essa abertura para buscar um tratamento, de repente, psicológico, mas você pode, olha, esse livro é muito bacana, pode ser já um caminho. De repente, com uma leitura, já começa o quê? Ampliar a visão. Um segundo passo pode ser sim buscar ajuda, mas isso vai da sua percepção. Como que a pessoa está e que abertura ela te proporciona para isso? Se for uma pessoa aberta, sim, indique, né, para o bem-estar dela, mas a escolha, é claro que vai depender do outro. E uma coisa também que é legal falar, nem todo mundo se conecta com leitura, né? Eu gosto muito de aprender através da leitura, tipo, todos os assuntos que eu quero aprender, eu pego um livro para ler, mas eu vejo que não é todo mundo que se conecta dessa forma. Então, também entender qual a forma de conectar da pessoa, às vezes indicar um perfil no Facebook, no Instagram, né? Trazer outras coisas, outras formas de trazer essa informação também pode ser relevante. Né? Porque nem todo mundo. Para poder despertar, né? Pode ser aquele primeiro passo. Opa, eu me sinto constantemente dessa forma. Ixi, esse tipo de pensamento é recorrente, eu acabo ruminando isso. Aí a pessoa começa a ver que algo ali não tá legal e que ela precisa, sim, de ajuda. Pode ser um caminho. E, Carol, conta pra gente, no dia a dia, você já trouxe um depoimento, e eu sei que você tem vários. As mulheres que você fotografa, gente, eu já fiz um ensaio com a Carol, e eu indico para todas as mulheres. É uma experiência maravilhosa, maravilhosa, que a Carol proporciona a possibilidade da gente se enxergar de uma forma diferente, sabe? E quando você se vê naquela foto, que você, poxa, que linda que eu tô, que mulherão, isso que te empodera. Entra em contato, você se conecta com uma força sua que muitas vezes você não tinha conectado antes. Então, é uma experiência linda. Conta pra gente, Carol. Pois é o que eu falei Carol, tá ouvindo? da Renata. Oi, vocês estão me vendo? Sim. É que travou aqui pra mim, mas voltou. É o que eu voltou. falei da experiência da Renata sobre os desequilíbrios, né? Cada mulher ela vai ter uma percepção diferente baseado no que ela está vivendo naquele momento. Né? Mas é sempre um processo muito transformador. Eu brinco que para me pedir orçamento, a mulher já precisa, né, mexer ali numa coisa ali no chakra básico, porque ela precisa ter a coragem de falar, nossa, eu vou tirar foto de lingerie, vou fazer um ensaio feminino. E eu já tive nesse papel, né? Eu já pedi orçamento, já fiz um ensaio feminino. Então, assim, pedir orçamento para mim já foi muito difícil. Né? Então, eu sei que esse processo, ele não é fácil. E aí, cada passo do processo, você vai vencendo um novo desafio. E depois que acontece, todo mundo fala, ai, nossa, mas foi tão tranquilo, foi tão leve. Vocês que já fotografaram comigo aí, contem também. Não é, Camila? É leve, quando terminou, nossa, já terminou, eu queria mais. Isso, porque eu gosto de deixar o ensaio uma coisa muito leve, porque eu sei que é um momento que eu invado o espaço de vocês, um espaço muito íntimo. Então, trazer essa leveza para o ensaio faz com que isso traga uma lembrança boa desse momento e que o foco esteja sempre em você e não na tensão daquele momento. Então, assim, o que fica depois é mesmo esse processo de conexão com você, de se olhar na foto e falar, nossa, essa aqui sou eu, e atravessar mesmo todo esse processo de
né, das coisas que você não gosta, às vezes de um defeitinho que tem ali, sei lá, que você quer melhorar. Vamos supor, até hoje eu nunca tive nenhuma cliente que pedisse para eu deixar a estria, por exemplo, tá? Todas Aham. pedem para eu poder tirar e é um tratamento de pele que eu faço, né, 100%. E aí, quando a pessoa se olha e ela se vê sem aquela estria que ela vê todos os dias no espelho, ela para de olhar para a estria, ela para de olhar para a perna que incomoda. É Aí uma ela forma de olha para a direcionar o roupa olhar para o que ela. bonita, isso, e Muito direciona bom. para o que importa, para o que Uhum. realmente ela tem de lindo. Na verdade, não é que é o que ela tem de lindo, mas para o que ela vai achar lindo. Quando a gente tira ali o que incomoda, a gente consegue atravessar e fazer com que essa pessoa se olhe de uma forma diferente. Então, eu acho que o ponto tá aí, sabe, Camila? Eu vejo que essas Sim. transformações, elas acontecem, não é por mim. Eu vejo que é pela conexão que vocês fazem com vocês, ao olhar uma foto e conseguir ver o que vocês normalmente são barrados na hora que vocês estão se olhando no espelho. Então, Tanta essa crítica, né? Acaba a vendo gente se de critica fato a muito. beleza que É, toda mulher tem, que todo ser humano tem, né? Então é. vai além. Carol, só lê aqui alguns comentários que várias pessoas escreveram, a Lari até colocou maravilhoso. Carol trabalha com a nossa cura interior através da lente das câmeras. Sou É. fã. O Lari fez Will o também ensaio dela aqui, sucesso, recentemente. meninas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Minha esposa já fez um ensaio e ficou maravilhoso. Pois é. Aqui, ó, Cacau, ontem Ah, entreguei um ensaio Cacau. para uma cliente e ela falou para eu olhar para o céu e me perguntou: tá vendo a minha autoestima? Ah, olha que delícia, gente. É isso, É né? assim E às mesmo, vezes, gente. Carol, vejo aqui, talvez seja até mesmo um gatilho, né? Um gatilho para essa É, conexão. Um gatilho, talvez, para fortalecer essa confiança que não é, está fortalecida. Muito bacana. Aqui eu vi exatamente. Carol também perguntou em relação às redes sociais, se tem impactado na autoestima das pessoas. Carol, o que que eu vejo? Impacta? Sim, mas impacta por Uhum. quê? Porque gera comparação, Comparação, né? eu também Porque acho, eu tem tô a mesma acompanhando percepção. alguém, eu gosto ali do trabalho daquela pessoa e eu me vejo muito diferente dela. Eu passo a É. admirar aquela pessoa, mas eu sou muito diferente. Então, que eu tô precisando olhar um pouco mais para quem eu sou, para me inspirar e não comparar. Se eu Uhum, comparo, isso vai sim afetar a minha autoestima e ela pode uhum. baixar. E a gente vê esse movimento. Tem até. É. Carol fez uma enquete, né, Carol, há pouco Fiz. tempo, Na semana com um dado que passada, assustou. é, semana passada eu fiz a gente estava dentro desse tema, né, do livro que eu tava lendo sobre emagrecimento, e eu coloquei uma enquete perguntando quem, né, quem não estava satisfeito com o próprio peso. E aí eu perguntei, Aham. você está satisfeito com o próprio peso? Aí tinha sim e não. 72% das mulheres falaram que não. E assim, 72% é um número bem alto, né? Sim, muito Mas grande significativo. parte das respostas do não eram robôs. Então, quando eu fui Hum, dar uma olhada e contabilizar entre os sim robôs e os não robôs também, eu vi que esse número e esse percentual ele era bem maior do que o 72, né? E assim, é compreensível, né? Eu não confesso que eu não fiquei muito assustada, porque eu fotografo mulheres diariamente, eu sei como a gente lida com o nosso corpo, a gente está sempre querendo perder 2 quilos, né? Mas o que me deixa mais em questionamento é essas pessoas que marcaram não, elas estão fazendo alguma coisa para poder chegar no que elas querem, para poder atingir o ideal, o que elas julgam ideal, né? Ou elas estão ali na inércia, simplesmente não gostam e é isso, né? Qual é a posição que é tomada diante desse não? Né? Eu acho que isso me preocupa mais sim. do que o não em si, porque o não a gente está sempre nessa vontade de melhorar, enfim, né? De perder os 2 quilinhos aí. E aí a gente pode pensar, acho que naquele padrão que você trouxe, tá? Mas pensando qual é o meu padrão. Se tal, não estou satisfeita e eu confio que eu sou capaz de me tornar uma versão melhor. Melhor para quem? Sim, Sempre para eu mesma, pra gente, certo? Eu posso fazer algo diferente. E é aquilo, né, Uhum, gente? Mudança passa pela ação. Vai ser fácil? é, Vai ser simples? Pode ser que não. Vai exigir esforço. uhum, Mudar requer, né, demanda esforço da nossa parte. Mas se for para eu me sentir melhor, para eu crescer, para eu evoluir, para eu me tornar uma pessoa melhor, por que não?
E quando eu me proponho isso e eu passo por aquele processo, isso me fortalece ainda mais. Eu vejo o quanto eu sou capaz, o quanto eu sou forte, eu posso mais e mais. Então é um processo muito bonito. Aqui Lari colocou também. Carol, fiquei impressionada. Quer ler, Eu Lê? sou Porque não tirava foto de perfil por causa do meu nariz, que sempre achei grande. Que no meu ensaio, lembra, Carol? Só escolhi as fotos de perfil porque descobri que um lado meu que não via. Pois é, Olha e que várias fotos legal. maravilhosas, super, né? Porque a gente também é aquela coisa, além do estético, né? Não é só o estético, é o jeito que ela olhava assim de perfil que trazia essa energia de sensualidade. Não é o nariz que importa. Sabe? O que às vezes a gente se apega a coisas que a gente não gosta por causa do fator estético, e às vezes é aquilo que te traz uma harmonia, é aquilo que te traz a sua Exatamente. autenticidade, aquilo que te deixa mais original, é aquilo que traz a sua beleza e te deixa diferente, né? Então, que legal, Ela Lari. coloca isso aqui, olha, me achei bonita, foi realmente uma cura, porque tinha realmente essa percepção de beleza. Que bacana, gente. Ah, isso é muito gostoso. Ah, o Yara aqui, Camila, você. Beijo, Oh, linda. Tem aqui também mais comentário, a Nath colocou. Acho que a gente acaba aceitando e colocando pensamentos limitantes de que não tá do jeito que queria, mas também não tá ruim. E aí a gente não coloca prioridade na mudança. Isso mesmo. é. Isso Não, e tá mesmo, tudo Nath. bem, depende, não colocar a prioridade na mudança, se tá tudo bem, Para tá você, tudo ok. bem, Tá, né? eu Igual estou me eu sentindo também coloquei. confortável dessa forma. Desculpa, Carol. Eu até coloquei também nos posts que eu falei desse dia que, assim, autoestima, ela não é uma palavra só, sabe? Ela é um sentimento, né? A gente tem que se olhar. Isso. Se a gente tá se Uhum. vendo, beleza, eu tô com 3 quilos acima, mas não tá me incomodando, ou realmente tô com outras prioridades, tá tudo bem. O que não pode é você se olhar e falar assim, nossa, mas eu tô horrível, e trazer um monte de julgamentos e pensamentos ruins pra você, né? Porque o nosso corpo escuta, a gente tá aqui ouvindo esse Uhum. despejo de um monte de pensamento, né? Que a gente não teria coragem de falar Que para outra limita, né? pessoa, mas a gente fala pra gente, né? Uhum. Então, assim, a gente É tem que isso se mesmo. olhar e tá feliz, né? E se aceitar, mas se aceitar com um sentimento de se olhar e Uhum. falar assim, nossa, tá ok, ou às vezes até não aceito, mas fala, não, mas hoje a minha prioridade é outra coisa. Vamos supor uma mulher que acabou de ter um filho, por exemplo. Ela vai se olhar, ela vai ver que tá tudo mudando, até a mulher que está gestante, né? Vai ver que Sim. tá tudo mudando, mas ela vai se olhar e vai falar assim, tá, mas minha prioridade agora é outra. E às vezes traz Uhum. esse aconchego do sentimento da autoestima, né? O que não Isso. pode é trazer esses pensamentos que, Que né, limita. que limitam e E que que gera uma denigram série também, né? Sim, sim. Porque é isso quando você traz, né? São pensamentos, são sentimentos. A autoestima, que é essa autoavaliação que nós fazemos de nós mesmos, nada mais é do que um conjunto de pensamentos e de sentimentos. Quando esses pensamentos eles me empoderam, quando os sentimentos, né, me proporcionam bem-estar, autoestima alta. Quando eu estou com pensamentos que estão me depreciando, que a gente pode falar ali que está nos limitando, eu já estou ali com a autoestima baixa. Então, esse é o cuidado, porque a autoestima, como nós falamos, é claro que ela vai além da aparência, ela está ligada o quê? À crença. A crença que eu tenho da minha capacidade, certo? Uhum. Da E capacidade de lembrando que uma conseguir vez o que eu por mês, quiser. e lembrando que uma vez por mês a gente vai pensar isso mesmo, é normal, tá? Só que vai passar. Ainda tem a questão hormonal daí, a importância de se conhecer. Poxa, desse É. jeito, hoje eu não tô legal, tô me sentindo, tô mais triste, tô introspectiva. O que que tá acontecendo comigo? Se eu me conheço, eu conheço meu corpo, opa, eu sei que tem aqui uma alteração hormonal. Ah, então tá tudo bem, deixa eu me permitir esse momento. O autoconhecimento, como que ele é importante. E, Carol, quando você trouxe aqui esse dado que chama atenção, de 72%, eu queria agregar também aqui mais alguns dados que também me chocou em um Uhum. relatório, uma pesquisa mundial que foi feita pela Dove. Talvez até algumas pessoas tenham conhecimento. O que essa pesquisa identificou? O que acontecia, né? Que tipo de comportamento as mulheres tinham quando elas não estavam satisfeitas com a sua aparência? E os dados, gente, eles chamam a atenção. 8 em cada 10 mulheres
quando não se sentem satisfeitas com a sua aparência, acabam abdicando de participar de algum evento social, de algum momento com a família, por não se sentir bem. 7 em cada 10 mulheres param de comer ou colocam a sua saúde em risco. Daí o que nós falamos lá no início, como a autoestima é um indicador de saúde mental. Olha aqui o que pode acontecer. Né? Eu não estou me sentindo bem com a minha aparência, então aqui eu deixo de comer, isso nós sabemos que pode desencadear alguns transtornos, temos aí bulimia, anorexia, então é sério. 7 em cada 10 não se sentem assertivas, não se sentem confiantes para poder se expressar, para expressar a sua opinião, para tomar uma decisão. E isso mundialmente. Quando, nesse mesmo relatório, essa mesma pesquisa, quando nós trazemos para o Brasil, o que foi identificado? 92% das mulheres e 60% das meninas brasileiras afirmam que abrem mão de praticar alguma atividade que consideram importante por não se sentir bem com a aparência. Então, olha como isso está gritando. E lembrando da pizza, né? Então, assim, um fator desencadeia o desequilíbrio de todos os outros, né? Exatamente isso. Então, é sério, a gente precisa cuidar. E aí, até o tema da nossa live, né? Então, como que eu posso gostar mais, né? Aprender a gostar de mim, me amar, já que a autoestima passa por aí, né, gente? Né? É se valorizar, é acreditar ali no seu potencial. E aí a gente volta no caminho que eu sempre vou reforçar, que é o autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, se eu não me conheço, eu não sei o que eu gosto, eu não sei quais são os meus valores, aquilo que é importante para mim, como que eu vou trabalhar a minha autoestima? Não tem jeito, Eu vou estar o quê? A referência vai ser sempre o outro, né? Sempre o outro, sempre o outro. E se o outro é melhor em tudo, eu vou ficando cada vez pequenininha, né? Menorzinha. E isso vai gerar sofrimento. Então, passa pelo que nós chamamos de autoaceitação. E aí nós temos que ter um cuidado também com esse termo. Vamos compreender essa autoaceitação. Porque tem também, né, Carol, nós estávamos conversando, uma cultura da autoaceitação a qualquer custo. Mas que acaba sendo uma autoaceitação para entrar em um novo padrão. Então, vamos cuidar disso. Quando falamos de autoaceitação na perspectiva da autoestima, nós estamos falando em quê? Reconhecer nossas capacidades, os nossos talentos, as nossas forças e também reconhecer as nossas oportunidades de melhoria. Tá? Eu vou até então, essa é a aqui no chat, reconhecer as nossas forças, as nossas capacidades, os nossos talentos e também as nossas oportunidades de melhoria, certo? Eu preciso conhecer o ser humano ali, eu tenho que me conhecer de uma forma completa. Meu eu sistêmico. Como que eu estou hoje? Né? O que eu valorizo hoje? E onde que eu posso melhorar? Então, se aceitar passa por aí, ok? Reconhecer isso. E é muito importante, gente, quando eu reconheço toda essa minha capacidade e eu tenho a humildade para reconhecer onde eu preciso também melhorar, fica muito mais fácil trabalhar a autoestima. E aí também passa por um outro ponto importante, que é a autorresponsabilidade. Tá, se eu quero melhorar, quem que vai fazer isso? Quem que tem que se implicar com isso? É mais fácil eu justificar e colocar ali a culpa no outro? E ficar só criticando? Eu não vou fazer porque eu não quero fazer parte de um padrão. Ou, enfim, ficar criando situações e desculpas e, às vezes, até limitações, né? Para não chegar e não chegar nesse ponto de melhora, né? Exatamente. Então, é importante essa sua colocação, assim, perfeita. Reconhecer as nossas forças, nossas capacidades, talentos e também as nossas possibilidades de melhoria. E a partir daí, me responsabilizar, tá? Eu quero mudar diante desse cenário hoje, dessa minha versão, tá? O que eu vou fazer? Eu vou me implicar com o quê? A responsabilidade é de quem? É minha. Ou não, eu tô super satisfeita com essa minha versão. Né? Eu vejo aqui o tanto que eu já progredi, eu sei que eu tenho pontos para melhorar, mas eu tô satisfeita sim. Ok. Ô, Camila, e como então a gente consegue identificar isso, sabe? Assim, eu sei que você vai passar um exercício pra gente, mas como que na prática
eu sei se eu tô com uma autoestima alta ou baixa e como que eu vejo se eu, né? Como que eu estruturo todas essas ideias, assim. Aham. Então vamos o quê? Ter o cuidado com o famoso piloto automático. Quando eu estou no modo piloto automático, eu não percebo nada. Para identificar isso no dia a dia, eu preciso o quê? Me observar. E observar da forma como eu comporto, da forma como eu me sinto, da forma como eu penso. Eu falei da forma inversamente, mas é essa cadeia. Pensei, eu vou sentir e eu vou me comportar. Então é esse cuidado que nós temos que ter. Tá, no dia a dia, sabe o que é legal? Eu gosto muito. Tá ali no final do dia, antes de dormir, você vai agradecer pelas coisas que aconteceram no seu dia. Analisa o seu dia, como que foi? O que eu pensei? O que aconteceu no meu dia? Tá, diante das coisas que aconteceram, quais foram os pensamentos recorrentes? Ou às vezes, nosso dia inteiro eu só fiquei ruminando um determinado pensamento. O que eu senti com isso? E qual foi a maneira, como eu me comportei diante disso? Então é esse cuidado, né, essa análise diária, é nos observar. E muitas vezes as pessoas não se observam. A gente entra nesse piloto automático, não se observa, consequentemente não se conhece e acaba reproduzindo determinado comportamento. Não dá oportunidade de mudança. Então, Essa começa quarentena, aí, ela pode Carol, estar dando uma nessa oportunidade observação. também, né? De sair do piloto Sim, automático. Acho que muita gente saiu da rotina, deu uma chacoalhada. Eu acho que pode estar tendo a oportunidade de se observar de outra forma e de, né, enfim, pensar em novas formas de construir o dia, porque isso realmente o mesmo. piloto E eu acho que automático o faz. período ele está sendo muito propício, né, Carol? Está convidando para essa introspecção, esse olhar para nós mesmos. E que bom! É um momento de fazer essa autoavaliação, não é? Então comece aí se observando, se questionando. Eu amo as perguntas. As perguntas elas Ai, são eu muito amo também. poderosas. Porque quando eu Algumas são começo a... doloridas, né? A gente tem que tomar cuidado para não deixar de responder as perguntas, porque elas doem. Mas é porque quando dói, é porque ela precisa ser respondida. É porque ali tá aquela Exatamente. coisinha ali que vai virar uma chavinha. Então não pula, não. É, Se deitou ali na hora de agradecer, falou, ai, como é que foram os pensamentos? Ah, não, foi muito ruim. Aí esquece, passa, deixa passar. Não deixa, não. Entra naquilo ali que, né, a hora que a gente entra na ferida é que a gente consegue tratar ela, né? exatamente. A dor, né? Nós não precisamos querer ficar sempre distante, porque ela faz parte da caminhada. Né? É um sentimento necessário. Quando dói, isso me chama atenção. E aí eu preciso investigar por que está doendo. Né? Como que eu tenho lidado com isso? O que ocasionou a dor? Será que se eu tivesse me comportado de uma forma diferente, essa dor também seria diferente? A gente precisa se observar para tomar aí medidas diferentes durante também a vida, né? Isso é se conhecer. E que o bonito é que é um processo contínuo. Nós estamos Não para, né? A sempre, gente não está sempre em para, movimento. sempre em Sempre movimento, e que aprendizado, bom. sempre e que bom, porque todo dia é uma questão, e aí a gente vai crescendo, vai reconhecendo e vai meio que pulando de fase, né? É isso Mas é bom mesmo. mesmo. Deixa eu ver as mensagens aqui. A Lari, amo ouvir você. Saudade já, viu? Nossa Senhora, saudade demais, gente. Ai, meu Deus. Final de semana era pra ter sido juntinho, né, gente? Não foi. Era. Nossa, saudade. Vi aqui Carol, também muito bom da... esse tema. A Laís, poxa, cheguei tarde. Depois vai ficar Ah, gravado, não vai, Laís. ô Camille? Vai isso, vamos deixar Ah, aqui então depois dá pra 24 ver horas, tudo. gente. Aqui a Kaká. Fiquei Cacá péssima colocou. quando tive que colocar aparelho. Agora eu só penso no dia que vou tirar o aparelho e fazer um ensaio fotográfico. Eu nunca fiz. Kaká, você tem que fazer! Como assim, uma E ela é fotógrafa? fotógrafa, né? Tem que fazer, Ah! porque sentir na pele o que seu cliente sente. Foi só fazendo um ensaio eu entendi o que a minha cliente sentia enquanto eu estava fotografando. E aí eu lembro de fazer vários cursos, e assim, vou dar um exemplo, tá? Vários fotógrafos falavam assim: ah, eu não mostro na foto, eu não gosto que a pessoa veja, eu gosto da surpresa. Já quando eu fui fotografada, eu me senti péssima sem ver a foto. Então eu mostro para todas, né, Camila? Eu vou Sim, fotografando sim. e vou mostrando que eu quero que vocês vejam junto comigo, porque eu sei que isso é importante no processo. Eu quero que a gente se
né, se conecte ali, que você veja que tá dando certo, porque senão a gente fica assim, ah, meu Deus do céu, eu tô ficando horrorosa, tô fazendo as poses aqui, tá dando tudo errado. Então, assim, a gente vai encontrando o nosso processo, estando do outro lado também, né? Então, tem que E ser como que é uma fotografado. surpresa gostosa, não é mesmo? Quando você É. mostra, uau! E aquilo, né, te Toda a energia, empodera. né? É, É. exatamente. Bom, então, aproveitando aqui exercícios, Carol, que pode ser um caminho para Uhum. começar ali a aprender a se amar, né? Nós falamos muito da importância do se conhecer, se observar. Então, gente, primeira sugestão, realizem a escala de autoestima de Rosenberg, tá? É uma escala muito simples, eu tenho ela Vou aqui em anotar aqui. livro. Nesse livro tem, mas Tá. é fácil de encontrar na internet, tá bom? Não vou passar aqui para vocês, porque tem uma sequência de perguntas e depois a forma como calcula o resultado, que é simples, mas nós não teríamos tempo aqui para isso. Então, coloquem, por favor, escala de autoestima de Rosenberg. É uma escala, como eu disse, científica. Depois que vocês fizerem essa escala, vocês vão ver o resultado. Se a autoestima hoje ela está elevada, se ela está baixa, se está ali intermediária, ok? E eu acho que esse é Uhum. um ponto de partida para uma tomada de ação, certo? Perfeito. Segunda sugestão, fazer o que nós chamamos de inventário de autoestima. Como que a gente vai fazer isso? Exercício simples. Pega uma folha de papel, faz um traço no meio da folha. De um lado, vocês vão escrever 10 pontos fortes, tá? Tá, Deixa eu então, anotar como aqui. ponto forte, quais são minhas forças, o que eu faço bem, quais são os meus dons, os meus talentos? Escrevam 10. Do outro lado da folha, vocês vão escrever 10 oportunidades de melhoria. Tá? Exercício simples, mas que muitas vezes as pessoas encontram, têm dificuldade de fazer, justamente por não ter o hábito de se observar, de se autoavaliar, ok? Perfeito. Quando a autoestima, gente, ela tá baixa, tirar ali 10 pontos fortes é algo muito difícil. Então já observem quando vocês estiverem fazendo o exercício. Feito isso, já com aquele retrato de pontos fortes e oportunidades de melhoria, vocês vão fazer um pequeno plano de ação. Porque não adianta tomar consciência, né, de como eu estou hoje, se eu não agir. Se eu só tomar consciência, as coisas vão permanecer como elas estão. Se eu quero mudar, isso só vai acontecer com ação, tá? Aí é o momento mesmo de investir energia, de tirar, né, o bumbum do sofá e agir, ok? E Uhum. como fazer esse plano de ação? Ah, Camila, eu vou trabalhar tudo? Não, vamos aos poucos. Sugiro escolher 2 oportunidades de melhoria. Aquilo que de Uhum. repente, no momento que você está vivendo, é o que mais está impactando, o que está te limitando, o que está atrapalhando o seu dia a dia, ok? E aí pensa que está interferindo nas relações afetivas, sociais, no seu bem-estar psicológico. Escolheu esses 2 pontos de melhoria, você vai escrever o que eu vou fazer para trabalhar. E aí, o que é muito importante? Vocês vão aproveitar todos aqueles pontos fortes, tá? Como que Ah, esses tá. pontos fortes podem me auxiliar a trabalhar esses pontos de melhoria? Tudo bem? Nós precisamos o quê? Valorizar e usar aquilo que a gente faz bem. Uhum. Reconhecer as nossas capacidades e usá-las, certo? Uhum. Então, essa é uma sugestão que eu deixo para vocês. Já é Então um tá, eu vou ponto dar de um exemplo partida. aqui por exemplo, eu tô aqui no 10 oportunidades de melhoria. Eu quero Aham. perder 5 quilos, tá? Vou dar um exemplo aqui. E aí, o meu ponto forte, tá? Eu sei cozinhar muito bem. Então, o plano de ação pode ser Carol, começar a fazer a minha desculpa. comida. Trocou aqui para mim, pausou aqui para mim. Voltou? Você falou dos pontos de melhoria. Voltou? Tô te ouvindo. Só repete, por favor, o Tá. finalzinho que eu Não, eu não falei o acompanhei porque seguinte, para travou. poder exemplificar. Então, se um dos meus Aham. pontos de melhoria, eu quero emagrecer 5 quilos, tá? Enfim, quero perder peso. Dentro Sim. dos meus pontos fortes, eu sei cozinhar muito bem. Uhum. Então, dentro do meu plano de ação, pode ser começar a cozinhar e comer comidas que eu faço, né? Caseiras, ao invés de Sim, comer fora, comer comida congelada, exatamente. enfim. Uhum. Pode servir como exemplo, né? Serve como exemplo. Também, se eu tivesse como um ponto forte a minha disciplina, eu posso Uhum. utilizar da minha disciplina também.
né, para fazer isso. Sempre nós teremos como utilizar aqueles pontos fortes no dia a dia. Muitas vezes nós não estamos o quê? Atentos a isso. Então é o momento de colocar em prática. Porque qual que é a recompensa, gente? Se sentir bem. Olha, e vai ser um Isso vale exercício a gostoso pena. de fazer, É porque gostoso. a gente pensar nos nossos pontos fortes, a gente refletir sobre a gente. Eu lembro a primeira vez que eu fiz uma lista dessas, né, de ponto forte, ponto fraco, de coisas que eu gosto. Até comentei com a Camila já uma vez. E assim, foi tão transformador, porque parece que a gente se conecta com o que a gente realmente é. A gente para É. de ser o que a gente não sabe e de repente a Isso. gente coloca no papel, olha, eu sou isso. Gente, a É. gente começa a materializar aquilo que a gente realmente é e ter mais, né, controle disso, assim, mas a gente Isso. sabe mais É sobre isso. clareza, Carol, da realidade. Quando Da a gente não faz realidade. isso, nós ficamos o quê? Ruminando pensamentos que muitas vezes não são reais. E aí vem o mal-estar. Exatamente. Carol, aqui Exatamente. a Amanda pediu para passar o nome do livro novamente. É Lua Lua Vermelha, Vermelha. Amanda. Lua Vermelha. Bem Gente, print aqui, aí. Renata, tô vendo A autora é a Miranda Gray. isso. Bom, Carol, acho que podemos começar aqui a despedir, porque temos 5 minutinhos. Já, Passa gente, não rápido, né? acredito! Passa Ai, meu Deus, rápido. nós temos Se que fazer mais alguém tiver lives mais como uma essa. pergunta, que é um tema gostoso e ao mesmo tempo um tema importante, gente. Nós É, precisamos cuidar. E principalmente as mulheres, porque os dados nos mostram isso, né? A é. autoestima baixa, ela está recorrente em mulheres. Então a Uhum. gente precisa desse cuidado, investir em autoconhecimento, então se observar para aprender a se amar. E lembrando, comparação vai gerar sofrimento. Então se inspire, mas não se compare. Isso, perfeito. E Carol, Ai. aproveitando aqui, ó, eu sei que você está com uma promoção no período de Oh, quarentena. gente, Fala aqui seguinte, para as mulheres é, aproveitarem. agora na quarentena, como a gente está com as atividades praticamente paradas, eu tenho fotografado algumas gestantes que não querem ficar sem as fotos de jeito nenhum, mas os ensaios femininos a gente está preservando, tanto vocês quanto a mim também. Então, eu estou fazendo o seguinte: eu coloquei um pacote, os pacotes digitais, tanto para gestante quanto para feminino, com 20% de desconto, fechando agora e pode ser agendado depois que tudo isso voltar ao normal. Então, acho que é a oportunidade aí de quem estava esperando para fazer um ensaio, ter uma condição especial para poder fechar. E também para vocês que conheceram agora o meu trabalho, vão lá no perfil, dá uma olhadinha nas fotos e sintam aí se é o momento de fazer. Vai ser um prazer fotografar vocês. Ah, que delícia. Obrigada pela Gente, ó, oportunidade de discutir sobre isso aqui aproveitem com essa vocês, Camila. oportunidade. Eu que agradeço muito por você ter aceitado esse convite, né? Como falei, admiro muito o seu trabalho. Eu sei do impacto, eu sempre te falei isso, né, Carol? Vai além da É, fotografia. Né? O não. que a fotografia proporciona, gente, é uma transformação para essas mulheres. Então, se permitam, eu vi aqui alguém que está com vontade, precisava talvez só daquele empurrãozinho, se permita, porque é um presente. É. É um A presente, Carol, quem né? nunca Até fez, Carol, faça. desfaça. É. Isso mesmo, gente, faça, Ai, porque é gente, uma forma de obrigada se por todo ver mundo. de uma maneira que talvez você ainda não tenha se visto, né? E se conectar com tamanha força, com tamanha capacidade. Né? Então, vale muito a pena. Então, Carol, muito, muito, muito obrigada. Uma delícia Obrigada estar aqui também. nesse momento com você. Agradecer Igualmente, todo mundo maravilhoso. que aqui está Amei acompanhando, todo mundo muita que gente comentou, escrevendo, interagiu. contribuindo. Muito É. gostoso. A Lari, mais um dado astrológico. Live na Ah, quarta, dia de Mercúrio. Dá isso, comunicação ativa. Nem sentimos. Aí é isso, pois é, nem sentimos. Vamos marcar toda quarta uma live, vamos? A gente traz isso. assuntos aleatórios, traz livros. Vamos, Camila? Ó, Isso. projeto surgindo Gostoso, aqui né? ao vivo. Muito bom. E aproveitando aqui, Lari, ó, quando nós pensamos no dia, tá? Nós lembramos de você, Com certeza, né? sempre. A gente sempre traz as previsões astrológicas da Lara, que inclusive façam, viu, gente? Que é É. maravilhoso. Gente, aqui, A Carol, mentoria 15 astrológica. segundinhos vai cair. Então, ó, deixar Muito um obrigada. beijo Amei as grande. mensagens. Muito, muito também. Espero Muito, ter muito contribuído de obrigada. novo. A gente vai fazer no meu no próximo. Combinado. Beijo. Um Boa beijo, quarta. gente.